Seja bem-vindo ao Jazz na Caixa. Meu nome é Anderson e hoje eu vou falar sobre 11 discos para estudar jazz e por quê. Eu falo sempre para meus alunos, a gente precisa sempre ter boas referências para a gente conseguir dar continuidade numa evolução da prática do nosso instrumento e para evolução da percepção também, né? A gente precisa sempre estar escutando várias coisas para continuar esse processo, né? E eu vou trazer alguns discos aqui que a maior parte dos músicos são conhecidos e referência dentro da história do jazz. Então, a maioria é possível que a maioria deles você já conhece, ou se você não conhece, usa aí também para acrescentar na sua caixa de referência dos músicos aí, beleza? Então o primeiro disco que eu trago como referência aqui é um disco que chama Louis Armstrong e King Oliver. Esse é o título do disco. King Oliver foi um cornetista, trompetista do fim do século XIX, começo do século XX, e o Louis Armstrong sempre estava atrás do King Oliver para saber o que ele estava tocando, como ele estava tocando, para estudar o que ele tocava e ter como referência nesse estudo do trompete, né? O King Oliver foi um super trompetista aí do começo do século, então a gente tem ele também como referência. E depois o Louis Armstrong vai tocar com ele e tal, eles tocam junto, enfim, tem um processo que acontece aí. E na época do Dixieland, né, a gente percebe que a condução harmônica, principalmente quando a gente tem banjo, é um pouco mais curta a levada, né? Então lembra bastante o Gypsy, né? Então o Gypsy com certeza foi influenciado por esse estilo também, né? Então essa levada um pouquinho mais rápida, assim, um pouquinho mais curta, né? A gente tem também no clarinete, sempre tem uma espécie, acontece nos intervalos, né, nos saltos melódicos, o clarinete sempre faz um glissando, né, com um vibrato no final. Isso é muito característico dos clarinetistas dessa época, né? Então é uma forma que os clarinetistas tocavam também nessa época aí. E os trompetistas eles imitavam muito a voz humana, né? Então tinha essa questão do canto, né, do blues, que é do fim do século XIX também. Então essa forma de tocar, né, uma coisa mais melancólica assim. Então a gente percebe isso nos trompetistas, né? E uma outra coisa também é que o trompete e o clarinete, como eram os instrumentos de frontline, eles tocavam em contraponto ali. Então tava sempre um cruzando o outro, sempre tocando junto, tanto nos temas quanto na improvisação. Então, isso é uma característica desse período, né? Então, quando a gente vai estudar isso, quer tocar alguma coisa nesse período, a gente fica bastante ligado nesses pontos que são pontos que fazem que soe, né, nesse estilo aí. Então, esses são os pontos que a gente pode prestar atenção para começar a estudar esse estilo, certo? Depois a gente vai para a década de 20 ali. Na década de 20 a gente começa a ter algumas orquestras e tal, e tem Flat Henderson, que foi um dos músicos referência para esse estilo, para esse período. E o Flat Henderson, ele já começou a fazer sua orquestra ali, ele é pianista, arranjador, não super arranjador. Muitos músicos tocaram com ele e um desses músicos que tocaram com ele também foi Coleman Hawkes, né? Então passou ali pela orquestra dele. E o Coleman Hawkes é um saxofonista que é tido como o pai do saxofone, né? O que acontece? No fim da década de 20, o saxofone que substitui o clarinete começa a ter um papel diferente já, né? Tanto na parte do solar, como de acompanhar, fazer parte, né, desse grupo. Então o saxofone soa diferente do clarinete, né? Tanto quanto o baixo, que também substitui a tuba, né? Então são esses dois instrumentos que na década de 20 agora são importantes aí e substitui esses outros dois instrumentos aí. Então a gente pega o saxofone, que no final da década de 20 o Coleman Hawkes já começa a vir com fraseados diferentes, porque os saxofonistas começam a ter uma liberdade agora na hora de tocar nas orquestras e tal. Então ele começa a soar um pouco diferente e leva isso para a próxima década. Entrando na década de 30, a gente tem o próprio Coleman Hawkes e uma gravação que ele fez foi muito importante para a história do jazz, foi do disco Buying Soul. E essa primeira faixa, intitulada com o nome dessa música, Buying Soul também, foi importante porque aí o Coleman Hawkes começa a trazer algumas coisas, né, como a parte do motivo melódico, o motivo rítmico. Então essa condução, né, do saxofone, ele começa a trazer agora para esse período e começa a mostrar essa liberdade que o saxofone tem agora e a forma de frasear diferente do que vinha acontecendo, né? Então para quem estuda saxofone, para quem vai estudar ou para quem gosta de ter o saxofone como referência até para estudar em outros instrumentos, Coleman Hawkes com certeza é uma ótima referência para conhecer também e saber o que estava acontecendo naquele período ali. Aí entrando na época do bebop, agora na década de 40, não vou falar de Charlie Parker aqui, porque Charlie Parker é parada obrigatória. Você precisa estudar Charlie Parker de qualquer forma, né? Ele é a referência com certeza aí. Foi um divisor de águas antes do bebop, pós-bebop. O Parker com certeza é uma referência aí. Então, Charlie Parker você precisa em algum momento sentar, estudar, analisar, ver o que ele fazia, ver a questão da fraseológica, rítmica, etc. Então,
Parker é um ponto à parte aqui. Mas eu vou falar de 3 músicos que também foram dessa época, que foi Sonny Stitt, Buddy Powell e J.J. Johnson. Então, esses músicos, eles tocaram também nesse período, mas fizeram algumas coisas diferentes depois. E esse disco que eu trago como referência aqui, é um disco que está dividido em 2 partes. Na primeira parte, a gente tem Sonny Stitt e Buddy Powell tocando juntos, e depois, na segunda parte, tem o Sonny Stitt e J.J. Johnson. E é muito interessante para a gente conhecer também o fraseado dos outros músicos, né? Porque no bebop o que é muito forte? O fraseado do Parker. Então outros músicos também têm a sua forma de frasear dentro do bebop. E o Sonny Stitt, o saxofonista, a gente, para quem não conhece muito ainda, para quem está começando a conhecer, é muito fácil confundir a sua forma de tocar, né? Pensando que é o Parker, porque principalmente os saxofonistas foram muito influenciados pelo Parker naquela época, né? Então, a maioria dos saxofonistas vão tocar e a gente ouve alguma citação do que o Parker já vinha fazendo, né? Então, aí é legal a gente conhecer até para conseguir separar e identificar quem é quem, né? Qual é a característica do Parker, qual é a característica do Sonny Stitt, qual é a característica do Sonny Red, enfim, de qualquer um deles, né? E a gente traz isso também pro piano, que foi um instrumento também que começou a ter um fraseado diferente, e o Buddy Powell foi o responsável por isso na época do bebop, e o J.J. Johnson, trombonista, né, que é um instrumento que também para ter essa articulação é mais difícil, então como vai fazer uma frase rápida e tal, ele é uma referência para isso também. Então, nesse mesmo momento, fica essa referência desse trio aí, né, para esse disco aí, certo? Um próximo disco é Chet Baker, um Chet Baker Quartet, with Russ Freeman. Então, Russ Freeman foi um pianista também dessa época, um pouco depois do bebop. E o que acontece nesse período é, o Chet Baker, a gente tem algumas referências dele como tocando cool jazz, né? Então, tocando sempre esse estilo um pouco mais tranquilo, né? Então, algumas coisas muito melódicas, né? A questão lírica aí é diferente, né? A forma de tocar, que é uma característica do cool jazz e onde a gente conhece mais o Chet Baker. Mas nesse quarteto que ele toca aqui, nesse disco que é esse quarteto, ele toca algumas músicas com andamento mais pra frente já, né? Então já tem uma cara que já de hard bop ali. E é legal que a gente consegue ouvir o Chet Baker fraseando, e ele tem essa mesma autoridade, mesma propriedade tocando tanto o cool jazz como tocando algumas coisas mais rápidas. E a gente percebe no fraseado dele que é uma construção melódica também muito interessante, né? O Chet Baker, ele tem um instrumento como uma extensão do corpo mesmo, porque quando a gente vai escutar o Chet Baker fazendo os scat sings, né, que são as improvisações com a voz, as frases, né, a questão fraseológica é a mesma. Então a gente percebe, né, que ele cantando e ele tocando, a ideia é tipo a mesma ideia. Então ele só passa o que ele já pensa, ele já passa pro instrumento, né? Então é legal pra gente começar a conhecer isso e ter como referência, porque a gente como músico, como improvisador, a gente quer sempre buscar é, tocar o que a gente pensa, né? Então essa é uma referência, é um ponto que a gente sempre busca a fazer no nosso instrumento. Então esse disco uma referência a partir desse ponto aí, certo? Então conheça esses músicos, conheça esse disco, e a partir daí você vai conhecer outras coisas também, ok? Um próximo disco, Miles Davis. Miles Davis, ele tem a mesma importância que o Parker teve pro bebop, pro jazz. O Miles teve pro cool jazz e pro jazz também, né? Pra esse estilo aí, porque o Miles, ele foi responsável por muita coisa que aconteceu, né? Tanto no estilo quanto a questão da sonoridade, enfim, muita coisa que aconteceu. E os discos do Miles são muito didáticos, então vale muito a pena conhecer alguns discos dele, principalmente quando você pega uns quartetos, quinteto, né, alguma coisa dele tocando assim, porque são formações menores e a gente consegue prestar atenção em tudo que está acontecendo, né? E os discos dele é exatamente isso, a gente consegue prestar atenção em tudo, né? Tanto na massa sonora, quando está tocando todo mundo, né? Aquela questão do som no todo, quanto cada músico individual, né? Na hora que cada um está improvisando, o que o outro está fazendo quando aquele está improvisando e tal. Então vale muito a pena conhecer Miles, né? Os trabalhos do Miles, né? Então esse disco Relaxing with the Miles Davis Quintet vale muito a pena conhecer, certo? Esse é um disco referência para essa época também. Um próximo disco que eu vou falar aqui é do músico chamado Low Stewart. Low Stewart é um guitarrista, e esse disco Overdrive. Esse disco também ele é bastante importante, ele é muito importante porque
o Louis toca alguns standards, né? E ele toca alguns standards bem rápido, né? Nesse disco aí. Então, principalmente para quem é guitarrista, né? E quer tocar essa quer fazer essa forma de tocar e quer tocar rápido, né? É bastante interessante para saber na questão fraseológica também, né? Então, como frasear rápido, mas que não soe escala subindo e descendo, né? Como ter essa noção de construir linhas melódicas interessantes, né? Então, ele tinha esse domínio de criar essas linhas melódicas, harmonizar também, harmonizava super bem, né? O Louis Stewart, ele tocou com o Benny Goodman, né? Então, ele vem desde aquela época até agora em 2016, que é quando ele morre, mas tocou com muita gente, tem algumas formações em duo, em trio, em quarteto, com big bands, então vale muito a pena conhecer o trabalho do Louis Stewart também. E esse disco Overdrive é o disco que eu trago aqui como referência nesse momento, certo? Um próximo disco agora, a gente vindo para um lado mais moderno, é do Gerald Clayton. Gerald Clayton é um contrabaixista, desculpe, Gerald Clayton é um pianista. Ele é filho do contrabaixista John Clayton, que é o contrabaixista que toca com a Diana Krall, já faz muitos anos já, né? Então é o contrabaixista atual dela. E o Gerald é o filho dele, pianista. E nesse disco, Bond, ele já traz uma questão do modern jazz, né? Então as melodias, harmonias, ritmo, são questões muito mais sofisticadas, né? Diferente do que vinha acontecendo até o começo dos anos 2000 e tal. Então ele traz essa forma de tocar e é referência para todo mundo que quer estudar esse estilo mais moderno, que quer conhecer sobre essas harmonias, conhecer sobre os ritmos. Então vale muito a pena conhecer esse trabalho e conhecer esse disco aí, que é um super disco, ok? Aí um próximo disco é do Alex Real, chamado Get Real. O Alex Real, ele foi um baterista, ele é um baterista que tocou com Bill Evans, e tocou com vários outros músicos, né? Mas eu quero pontuar aqui essa questão do Bill Evans, porque tem um vídeo no próprio YouTube, um ensaio de 66, onde toca o Bill Evans piano, Ed Gomes contrabaixo e o Alex Real toca bateria. E eles vão tocar uma música chamada Five e tem uma introdução que tem uma questão melódica, né, um pouco mais complicada e tal, e o Alex não consegue identificar muito bem ali qual que é essa forma. Então ele começa a tocar e você vê que ele tá meio perdido, né? Então depois de um tempo o Bill Evans para o ensaio e tal, aí chama ele e tal, e explica para ele qual que é a forma de conduzir, qual que ele tá pensando, qual que é o tempo. Até o Ed Gomes também depois chama ele de canto, mostra a partitura, fala algumas coisas pra ele e tal. Aí depois eles voltam e tocam de novo. E é interessante, né? A gente vê que isso acontece, né? Porque é normal de acontecer mesmo, acontece com qualquer pessoa. E a gente tá sempre sujeito a isso, principalmente quando vai tocar com pessoas novas que a gente não conhece o trabalho dessa pessoa. À primeira vista chega ali e pode acontecer. Então é interessante de conhecer esse trabalho. Assista esse ensaio, que vale muito a pena. É um super ensaio que foi gravado pra TV naquela época. Então esse é um fato que acontece ali e é muito comum de acontecer, certo? E aí, nesse disco que eu trago aqui, dele, ele tem o Kenny Werner. Kenny Werner é um pianista também que tem essa questão já do jazz mais moderno, que tem algumas coisas de trabalho de harmonia sofisticada, ritmos também um pouco diferentes do que a gente conhece. E tem uma questão também da parte da concentração, do relaxamento do corpo quando tá tocando, enfim, vale muito a pena conhecer o trabalho dele também. E nesse disco ele traz essa pitada aí também do piano, né, com essas harmonias mais sofisticadas, então fica muito diferente com o ritmo que o Alex também faz, que aí junta e fica essa coisa moderna mesmo, né? E o próximo disco que eu vou trazer aqui é o do músico chamado Christian McBride. Christian McBride, um contrabaixista, referência para todos os músicos, não só contrabaixistas, mas para quem toca qualquer instrumento. Você precisa conhecer o trabalho do Christian McBride, porque ele realmente é um músico de mão cheia, né? A forma de conduzir, a forma de tocar, de improvisar, ele é um músico completo aí. E nesse disco, é um disco chamado Live at the Village Vanguard, que Village é uma casa que tem nos Estados Unidos, onde existem muitas gravações ao vivo principalmente, e essas gravações vêm desde a época do Thelonious, Coltrane, todo mundo, muita gente gravou nesse lugar aí, e vale muito a pena conhecer esse trabalho, né? E nesse disco em específico, ele traz o Warren Wolf, que é um vibrafonista, e ele já tem umas linhas mais sofisticadas também no vibrafone, então é muito legal, porque o vibrafone é um instrumento que a gente não vê tanto mais, né? Não é tão comum dentro das formações dos grupos de jazz.
Então ele traz esse músico para tocar junto e ele consegue complementar e trazer essa coisa moderna também dentro de uma coisa mais tradicional, né? Então é muito interessante ver esse disco, então vale muito a pena conhecer. Então fica a dica aqui desses discos aqui. Para todo mundo que conhece esses músicos, vale a pena conhecer outros trabalhos. Então, vários discos, vários músicos que tocam com esses músicos aí principais. Então, vale muito a pena a gente conhecer, buscar e continuar ouvindo, sempre escutar, 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 porque o estudo da percepção é um estudo que vai ajudar muito até para a gente adquirir essa parte da linguagem, do fraseado, etc, né? Então, é um dos estudos que ajuda muito, né, nesse ponto, certo? Então, ficaram aqui 11 discos para referência de como estudar e por que você tem que estudar esses discos aí. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.